A paz do Senhor. É uma alegria muito grande, um privilégio, uma honra estar nesta noite na igreja desse amado, desse amigo, desse companheiro. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. A última canção foi o sinal de Deus de confirmação. Eu quero convidar a igreja para olharmos o capítulo 21 em aspectos que esse capítulo apresenta para nós. E nós vamos concluir na parte do versículo 28 em diante. O capítulo 21 do Evangelho de Mateus, versículo 28, nós vamos fazer essa leitura e vamos orar mais uma vez. Estou usando a versão NAA da Nova Almeida, atualizada da SBB. O que vocês acham? Um homem, ele tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Pai querido, esta é a tua noiva, a tua igreja, este é o teu dia, o dia do Senhor. Daqui a pouco teremos a celebração da Santa Ceia. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus dizemos amém, amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Eu coloquei aqui o despertador, daqui a pouco vai tocar, mas é avisando que meu tempo acabou. Capítulo 21 de Mateus, ele tem características, eu diria que únicas, ímpares. E o hino que cantamos agora, que fala da volta de Jesus, Maranata, foi como uma confirmação de Deus. Os primeiros versículos do capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém. Não existe nada premeditado, não houve uma preparação, foi algo naturalmente espontâneo. O texto diz que quando se aproximavam de Jerusalém, chegaram a Betfagé, e ele entra naquela cidade. E o texto diz que quando ele entra, há uma aclamação espontânea. Essa primeira parte mostra que Jesus, no final do seu ministério, ele tem o governo natural da cidade. Ele governou com facilidade. A presença dele impactou Jerusalém. Na sequência do texto, agora ele vai entrar no templo, na estrutura física, também de forma espontânea. Não teve um pré-aviso, não houve alguma coisa do tipo: olha, semana que vem ele vem aí. Não houve isso. Ele não faz parte da escola rabínica. Ele simplesmente entra. E quando ele entra, o texto diz, versículo 12: Jesus entrou no templo e expulsou aqueles que estavam ali de forma inadequada. Ele já chega e ele toma o governo daquele local. Ele chegou na cidade e tomou o governo. Ele parou a cidade. Ele chega no templo e ele governa a estrutura do templo com facilidade.
A presença dele, o poder dele é forte naquele local. E não tem como questionar, não tem como criar obstáculo para ele, porque ele é o Verbo que se fez carne, é o Emanuel, é o Todo-Poderoso. Ele governa a cidade, ele governa o templo. Capítulo 21, versículo 18 em diante. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então, Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Recapitulando, ele governa a cidade, ele governa a estrutura do templo, ele governa a natureza, o mundo criado. Repetindo, Jesus chega na cidade, não tem batedores na frente, não tem painéis, não tem divulgação, não tem chamada nas mídias sociais. Ele simplesmente chega num dia qualquer da cidade e ele impacta uma cidade inteira. As pessoas param, tiram suas roupas, jogam no chão: Hosana, Hosana, Hosana. Mas como assim? Espontaneamente ele entra na estrutura do templo, e ele não pergunta quem é o responsável, ele não pergunta quem é o sacerdote, quem que comanda ali, ele não pergunta. Ele chega já limpando o território, derrubando mesas, afastando, pegando a zorrague. Ele chegando, governa a cidade, governa o templo. Agora ele passa pela estrada e tem uma figueira frondosa, talvez quase que décadas de existência, pujante, bonita, uma copa muito grande, e ele chega nela e procura um fruto, e todos estão observando. Ele procura, tem folha, tem imagem, tem projeção, mas não tem nenhum fruto. Ele diz: eu te amaldiçoo, nunca mais produza nada. E a figueira, ele governa a cidade, ele governa a estrutura do templo, ele governa a natureza. Aí o capítulo 21 começa a ter o primeiro problema. Até aqui, até esse momento, ele é Senhor. Capítulo 21, versículo de número 23. Ele entrou no templo, agora não apenas a estrutura física, agora o templo orgânico, de vidas, de pessoas. E quando já estava ensinando, olha isso, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade? Com que autoridade você faz essas coisas? O Senhor governa de forma espontânea a cidade, ele governa de forma espontânea a estrutura, ele governa de forma espontânea e poderosa a natureza. O primeiro obstáculo dele é com a religião, é com as autoridades religiosas, é com a estrutura religiosa. A estrutura religiosa, aquele status quo, que sabe do que aconteceu na cidade, que sabe do que aconteceu com os cambistas, que sabe do que aconteceu com a figueira, são capazes de dizer: quem te deu autoridade?
Quem te deu autoridade? A estrutura religiosa, ela é muito estranha. A pergunta é: quem te deu autoridade para fazer isso? Apresenta o orgulho daquela estrutura, do tipo assim: como assim? Então apareceu alguém que é mais relevante do que nós? Apareceu alguém que tem mais do que nós, do que o nosso grupo? Quem te deu autoridade para essas coisas? Mas ele transpõe aquelas autoridades. Aí chega no texto desta noite, ele faz uma pergunta para eles: o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Eu preciso desenhar com muita clareza isso, porque Jesus está voltando. Diga comigo assim: ele teve vitória na cidade, ele teve vitória no templo, ele teve vitória sobre a natureza, e ele deseja ter vitória aqui. Ele diz assim: um pai, ele tem 2 filhos. Esses 2 arranjos, vamos nomeá-los como 2 filhos: o filho da direita e o filho da esquerda. O pai tem 2 filhos, e o pai que tem 2 filhos, ele não fala aos filhos em conjuntos, ele não fala assim: meus filhos, não. O pai que tem 2 filhos, ele vai a um filho pessoalmente, e olho no olho, face na face. Ele diz: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele é filho, eu sou pai, e a vinha é do pai. Claro que a vinha também é do filho. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho, olhando para o pai, diz assim: eu não quero ir. O pai não contrapõe, não tem réplica, tréplica. O pai não diz: eu estou mandando, é uma ordem. Não. O filho diz: eu não quero ir. O texto diz que o pai se volta desse filho que declarou: eu não quero ir, e dirige-se ao outro filho. Deus não trata no coletivo, Deus trata na individualidade. Deus não trata no pacote, Deus trata sob medida. Eu não quero ir. O pai cala, não contrapõe, não contra-argumenta, não impõe. Vai para o outro filho e da mesma maneira: filho, vai trabalhar na vinha hoje? Esse filho diz: eu vou. Claro que eu vou. Eu estava até pensando nisso. Eu vou. O texto diz assim: ele respondeu: não quero ir. Mas versículo 30, dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Essa igreja tem palavra, tem ensino. O nosso calcanhar de Aquiles, ou a última batalha que nós vamos ter que vencer com a ajuda do Senhor, é uma coisa chamada vontade própria. É uma coisa chamada opinião. Você já viu aquela frase mais ou menos assim: pastor, depois que eu decido, nada muda mais. Já decidi, pastor. Pastor,
Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Já decidi. Eu creio que o pastor Galdino está cansado de gabinetes assim. Cansados de gabinete assim. Você vai fazer um atendimento e a pessoa diz assim: pastor, naquele assunto, nem gaste tempo. Já decidi. Já decidi. Eu já decidi. O interessante é que personagens da Bíblia, que a Bíblia registra como pessoas duras na sua decisão, duras. A Bíblia fala para nós, você conhece a história? Sansão, um homem desenhado por Deus antes do nascimento, um nazireu. Ele cresce, vira um homem de Deus, um servo de Deus, até que se apaixona por quem não devia se apaixonar. Você lembra o que ele disse para o pai e a mãe? Eu quero ela porque quero. E ponto final. Eu quero. Mas filho, eu quero ela. É ela que eu quero. Eu quero nesta noite, com muito temor e tremor, dizer para mim e para você: submeta a tua vontade à vontade dele. O bonito desse filho é que esse filho revela uma coisa chamada livre-arbítrio. Isso é bonito demais. Filho, ok, o outro não participa não, é um particular. Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele olha e diz: pai, não quero. O pai respeita. O pai respeita. Mas tem um gapzinho. Olha que isso aqui é demais. Mas depois, essa conjunção adversativa, mas depois, o pai se afastou, o pai está indo para o outro, ele está aqui pensando: eu não fui bem, eu vou mudar de opinião. Você está aberto a ser confrontado por Deus e mudar de opinião? Você está aberto? Pastor, depois que eu decido, nem Deus. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Esse texto começa dizendo assim: Jesus pergunta: o que vocês acham? Você pode repetir comigo? Diga assim: o que vocês acham? O que você acha? Eu vou dar para você a resposta. Eu vou dar. Pergunta, fala assim: o que você acha? Pergunta. Eu acho o que ele acha. E o que ele acha é o que eu acho. Eu acho o que ele acha. Eu nunca quero achar em cima da minha vontade, porque o meu coração é enganoso. Meu coração me engana. Eu quero achar o que ele acha. E se ele falar vai, eu vou. E se ele falar volta, eu volto. E se ele falar senta, eu sento. Levanta, eu levanto. Eu acho o que ele acha. Eu acho o que ele acha. Mesmo quando a pauta é boa. Paulo quer ir para Bitínia. Eu vou para Bitínia. Eu vou. Não é lá não. Não é lá não. Hoje está um tempo difícil, porque todo mundo virou dono do seu nariz. A gente até escuta assim: ô pastor, o senhor não me manda não, pastor. O senhor não me manda não, pastor. O senhor não me manda não. Tá bom. A gente não vai brigar não. Segue o teu caminho. E se espirrar, saúde.
Se espirrar, saúde. Foi dito. Hoje, por mercê de Deus, presidimos um campo. 6 estados no Brasil. Rio de Janeiro, Bom Sucesso. Mas sabe, quando nós terminamos um curso que fizemos, o pastor presidente, que eu sucedi, me chamou do gabinete. Eu fiz faculdade à noite. Ele falou assim: e você já está pronto? Eu falei: pastor, estou pronto, terminei. Fui na minha formação, terminei, estou pronto. Eu vou te colocar numa congregação. Eu fiz assim: servo. Tem até uma irmã que me conhece aqui, Terezinha, lá do Rio de Janeiro. Pronto, pastor. Você já ouviu falar no Complexo do Alemão? Foi a minha primeira igreja. Na época, trabalhando numa multinacional, um carro novo, 0. Ele falou assim: Deus colocou no meu coração, você vai pastorear o Complexo do Alemão. Aí eu: Complexo do Alemão, pastor? Meu Deus. Eu falei: pastor, eu tinha certeza que Deus estava na vida dele. Complexo do Alemão era uma igreja grande, uma congregação grande, e eu era um sargentozinho, porque o ministério tinha um monte de oficial superior. Era muita honra para mim. Eu falei: pastor, eu nunca tinha dirigido uma congregação daquele tamanho. Ele falou assim: Deus apontou que é você. Eu falei: pastor, amém. Cheguei para a esposa, solista do coral da sede, e montei a logística. Querida, você é solista do coral da sede. Eu te deixo na sede, subo o morro, termino o culto, desço do morro, passo na sede, te pego e vou embora. Ela falou assim: você não quer que eu vá contigo? Eu falei: não, eu quero, você vai. Eu vou contigo. E subimos para o Complexo do Alemão. Foram quase 4 anos e pouco. Aquela congregação que já era grande, ela se tornou a maior do campo. E aquela congregação, no topo do morro, me credibilizou para que, quando o pastor adoeceu e acabou vindo a óbito, a igreja, eu sem ser filho do pastor, sem ser parente do pastor, mas aquilo gerou um crédito que a igreja, por unanimidade, disse: é o Jaime que vai vir para a sede agora. Eu não sei porque estou falando isso, mas eu estou hoje aqui para dizer para alguém aqui: pega esse teu eu, joga e pisa em cima, e diz assim: eu acho, diga, eu acho o que ele acha. O que ele acha é o que eu acho. O que ele acha é o que eu acho. E esse gapzinho vai trabalhar na vinha hoje. Eu quero pegar a minha agenda e entregar para ele. E mesmo que eu não quero é a vontade dele, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Diga assim: Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Ah, meu querido, se você entender isso, você não vai dar nenhum passo fora da vontade dele. Nenhum. Existe um cartão de crédito aqui no Brasil, nem sei se ainda está em evidência. Ele tinha um marketing que era muito interessante. A propaganda dizia assim, você deve lembrar: não saia de casa sem ele. Quem lembra desse cartão? Lembra? Fala de comida, né? Não saia de casa sem ele. Era um cartão Diners. Não saia de casa sem ele. Não se mova sem a vontade de Deus. Não se mova sem a vontade de Deus. Vou repetir: não se mova sem a vontade de Deus.
Não compre nada sem perguntar a Ele. Não vá para cá, nada sem Senhor, 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 Senhor. Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é? Sansão diz: eu quero ela, porque ela agrada aos meus olhos. Resposta errada. Eu quero aquilo que Deus aprovou. Eu quero aquilo que Deus diz. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero estar assim. O texto vai dizer que esse moço, ele parou, ele refletiu. Eu não quero, vontade, mas pensou, refletiu, não, eu vou. Ele se arrependeu e foi. Eu quero hoje dizer para alguém aqui: ainda dá tempo de você mudar. É uma palavra profética. Não continue. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de mudar. Irmãos, há um período que, se eu perder esse time, se eu perder esse tempo, é irreversível. Se eu perder, é irreversível. Você entende isso? Existem decisões que a gente pode dizer: Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo. Deixa eu dar um testemunho para você, como o meu pastor aqui deu um testemunho. Eu acho que vai servir para alguém esse testemunho. Pastor presidente, a vida é muito agitada. Não tem tempo para nada. Eu sempre gostei de casa. Eu queria morar em casa. Você vai entender. Eu gosto de fazer churrasco. Eu queria ter uma churrasqueira, uma casa. Aí, numa empolgação, sem orar, passei lá num condomínio, num loteamento, uma casa em construção. O homem vendia parcelada. Eu, sem orar, eu vou morar nesse condomínio. Aí deu logo a entrada. Uma entrada substancial. A casa começou a ser edificada. Área, campo de futebol, eu gosto de jogar bola, e piscina, aquelas coisas todas lá. Um belo dia eu saí da igreja do culto, e Deus falou assim: vai lá na obra. Aí eu fui, de tarde, parei o carro, aquela casa bonita sendo feita. Aí Deus começou a falar comigo. Começou a conversar comigo. Assim, você está com bastante tempo, né? Cuidar do jardim, cuidar da grama, bota cloro na piscina. Tu está com muito tempo, né, rapaz? Eu comecei a me arrepiar. Falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu fiz? Jesus, o que eu fiz? Não tinha ninguém na obra mais. Era Deus, eu e a casa. Você está com muito tempo. Tua vida é tranquila, está muito tempo. Eu comecei a tremer. Falei: Deus, o que eu faço agora? Eu já dei o sinal. Eu assinei uma pré-venda. E há uma cláusula que, se eu não continuar, eu perco o sinal. Eu entrei em pânico. Procurei um canto, me ajoelhei e me rasguei diante de Deus, sozinho. Falei: Deus, eu pequei. Eu não pedi a tua direção. Eu não falei contigo. Eu decidi pela vontade da carne, do homem, do braço. Deus, tem misericórdia de mim. Me dá uma chance. Me perdoa, Deus. A minha vida é tão agitada que eu tenho que morar em apartamento, porque tem porteiro para fazer tudo. Eu não tenho tempo para isso. Falei: Deus, eu me ajoelhei naquele terreno. Falei: Deus, tem misericórdia de mim. No outro dia liguei para o vendedor da construtora. Ele falou assim: tudo bem, desistiu? Está no contrato, é a cláusula tal, perdeu o sinal. Eu falei: meu Deus, está escrito na cláusula. O tabelião do cartório que começou a fazer a escritura, me liga: ô pastor,
o senhor desistiu da compra, pastor? O homem falou lá que o senhor desistiu. Chato, vai perder o sinal todo. Eu falei, querido, nem crente ele era. Eu não desisti não. O senhor não é crente, o senhor talvez não entenda. É que Deus falou comigo que eu me precipitei. Ele falou assim, foi. O que o senhor quer? Eu queria desfazer o negócio. Eu vou orar para o dono vender a casa mais caro ainda. Mas eu não posso porque a minha vida não tem tempo para isso. Eu não estou aposentado para isso, eu não posso. Pastor, o homem é muito duro, é um italiano, durão. Mas eu vou falar com ele. Eu falei, eu estou orando pelo senhor. 3, 4 dias depois o homem me liga, pastor, olha pastor, me botou numa rascada. Ele até me xingou. Mas eu falei com ele, ele vai devolver o sinal. Eu não sei porque eu falei isso hoje aqui. O Pai não conversa conosco no coletivo. O Pai conversa no individual. Assim diz o Senhor, Deus tem falado contigo. Não deixe que a tua vontade prevaleça em detrimento da vontade dEle. Eu vou falar novamente. Não permita que o teu eu, a tua opinião, eu já decidi, pastor. Eu sou assim. Quando eu decido. Não deixa. Não faça isso. Não faça isso. Se renda à vontade dEle. O pai diz assim, filho, vá hoje trabalhar na vinha. A agenda do pai precisa prevalecer em cima da minha agenda. Você entende isso hoje? Você entende isso hoje? Diga assim, a agenda do pai, ela precisa prevalecer sobre a minha agenda. A agenda do pai, ela tem que prevalecer. Então eu tenho que estar atento à agenda do pai. Eu tenho que estar atento, sensível à agenda do pai. A agenda do pai é mais importante. A agenda do pai, ela fala mais. A minha vem depois. A minha vem depois. A tua vem depois. E se você entender isso, a glória de Deus vai ser derramada na tua vida. Um dia Davi chega em casa. Ele cuida daquelas poucas ovelhas lá no meio do nada, do deserto. Você conhece a história? Eu estou só refrescando a tua memória. Lá naquele local, ele enfrenta leão, ele enfrenta urso, ele corre risco de vida, ele está sozinho, ele mata, ele vence. Alguma parte da Bíblia, o pai Jessé diz assim, Davi, me conta como é que é o teu dia. Me conta como é que é teu dia lá com aquela. Me conta, como é que é? É agitado? É tranquilo? Como é que é? Porque se Davi fala, papai, lá é perigoso, papai. Tem dia que aparece urso, dia aparece leão. Meu Deus, vou te tirar de lá. Eu não posso te perder. O pai perguntou isso para ele? Nunca. Aí ele chega em casa. Ele chega do campo. Ele está cansado, extenuado, faminto. E o pai fala assim, que bom que você chegou, Davi. Que bom. Pega esses lanchezinhos aqui. O lanche tem queijo, tem muita coisa boa. Leva para os teus irmãos. Eu gosto de fazer perguntas. Algum dia Jessé mandou queijo para Davi naquele local? Algum dia Jessé mandou algum croissant, mandou algum lanchinho? A Bíblia não registra. Davi pega aquele lanchinho, talvez tenha dito, uau, papai nunca me mandou um lanche. A gente às vezes se sente humilhado, né? Nunca me levou para jantar numa churrascaria, para almoçar, nunca.
Nunca. Nunca. E a gente toma decisão. Como tem muitos pastores aqui, deixa eu contar um testemunho que eu testemunhei. Uma igreja nesse Brasil, num canto qualquer, num endereço qualquer, tinha um pastor auxiliar, tinha um pastor presidente. A igreja fez o aniversário e convidou um cantor famoso da época, já até partiu para a eternidade. O cantor famoso era um pequenininho, cantava muito, sem falar o nome dele. E o cantor pequenininho ganhou uma oferta, um cachê que correspondia a umas 5 vezes o que aquele pastor auxiliar recebia. Tu acredita que por causa disso aquele pastor auxiliar renunciou à posição? Ele falou: não, presenteou alguém que veio de fora, e eu que estou aqui o ano todo sou esquecido. Ele entregou o cargo de auxiliar. Eu fui na casa dele falar com ele, e nem de lá eu era. Falei: filho, não faça isso. Não. Chegou lá um cantor e eu estou lá o ano todo lá. Eu falei: Deus vai cuidar de você, não faça isso. Mas ele falou assim: já decidi. Eu não sei porquê nem para quem. Tem gente que entrou aqui com a decisão tomada. Para. A ordem é para. Mesmo que você tenha dito não quero, para e diga: Deus, me ajuda a sair dessa palavra. Me ajuda a sair dessa palavra que eu dei. Me ajuda, porque a recompensa ela vai chegar na tua mão. Davi nunca recebeu lanche lá onde estava. E o pai disse: vai levar lanche para os teus irmãos. Os irmãos que não gostam dele, que praticam bullying com ele, que não foram agradáveis para ele, mas ele foi. E porque ele foi levar lanche na agenda do pai, ele matou Golias. Ele virou rei. A agenda do pai vai te fazer subir de nível. Eu tenho que repetir isso. Diga: a agenda do pai vai me levar para um nível que eu nunca pensei. Pai, levar lanche para os meus irmãos, Eliabe, eles me odeiam. Eu não vou. E Davi não iria. E se ele não fosse, não ia ver Golias. E se não vê Golias, ele não mata Golias. A agenda de Deus requer renúncia. A agenda de Deus requer prender respiração. A agenda de Deus, ela requer, está doendo, mas foi o Pai que mandou. Está doendo, mas foi o Pai que mandou. Irmãos, Deus está falando com alguém aqui de forma muito específica. Não fuja da agenda de Deus. Filho, olha, é individual. Filho, é você. Não tem. Eu não entendi. Ele falou para ambos. Não, filho, vá hoje trabalhar. A agenda de Deus, ela tem data, tem precisão. É hoje. É hoje. É hoje. E às vezes Deus nos coloca em teste. Às vezes Deus nos coloca em teste nessa agenda. E se a gente suporta e diz: Deus, não é o que eu queria, mas é o que Deus está mandando. Não é o que eu pensei, mas foi o que Deus mandou. Nós vamos celebrar o hino da vitória. Você está entendendo isso hoje? O outro filho é abjeto. Eu vou, pai. É hipocrisia, é a mentira. Mas não foi. Então nesta noite, nós temos 2 classes de filhos aqui. Nós temos a classe dos filhos que dizem: sim, Senhor. Ele diz:
caminha a segunda milha. Não, já é. Caminha a segunda milha. Caminha a segunda milha. Caminha a terceira milha. Lembra de Pedro? Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes? 7? 7, Pedro? Não, 70 vezes 7. A gente não quer isso. Mas se a gente entra na agenda de Deus, o milagre vai acontecer. As portas vão se abrir. As portas vão se abrir na agenda de Deus. As portas vão se abrir. Eu quero terminar como meu pastor. Foi muito agradável como testemunho. Como tem muito jovem aqui, deixa eu dar um testemunho para você. O ano é o ano preciso para você. 74. Que ano que é? Deus acabara de me arrancar, me trazer de volta para os caminhos dele. Criado na igreja, na juventude, desviei. Virei hippie, motoqueiro, cortando essas estradas de motocicleta e fumando um cigarrinho aí que está virando da moda. Aí Deus me arrancou com a mão forte, me trouxe da lâmpada. Filho de crente, pai crente, mãe crente, mas desviado, estava desviado. Comprei o jornal O Globo para procurar emprego. Avenida Rio Branco, edifício De Paoli, centro do Rio de Janeiro, 37º andar. E fui lá com aquele anúnciozinho, na segunda-feira, calça social, camisinha social, carteira de trabalho, procurar um emprego. Subi, desci no andar, prédio alto, é um prédio corporativo. Entrei no corredor, a sala era bem lá no final do corredor. Vou andando pelo corredor, olhando o número de cada sala. Um homem parado no meio do corredor e disse para mim assim: como o mendigo? Você veio ver emprego? Eu olhei para ele, nunca vi na vida nem mais gordo, nem mais magro. Só está nós dois, eu aqui, dessa distância, desse parão aqui. Você veio ver emprego? Eu falei, meu Deus, estou no primeiro amor, liberto da maconha, liberto da vida de hippie, agora crente cuspindo fogo. Eu falei, vim. Ele falou assim: aqui não é bom para você esse não, nessa distância. Não cheguei perto dele. Eu estou aqui, mas aqui, esse aqui não é para você não. O que eu estou falando é só para crente escutar. Ele falou assim: para você é na Rua da Lapa, no Rio de Janeiro, número 180, 6º andar. Eu olhei para ele, no primeiro amor, no olho, e fiz assim. Então tá. Voltei para o elevador e desci. Onde é a Rua da Lapa? É lá no centro, onde tem os arcos da Lapa. Desci. Onde é a Rua da Lapa? Cinelândia, vai e vira. Chego na Rua da Lapa, em cima de uma palavra que ele falou. Rua da Lapa 180. Subi, 6º andar. Subi até acabou meu tempo. Subi até o 6º andar. Saí no corredor. Falei, Deus, e agora? O que eu estou fazendo aqui? Mas eu estou movido pela palavra. Aí tem uma porta de blindex e tem uma moça lá dentro. Isso em 74. Eu estou dando nomes. O nome dela é Nazaré. Bati no vidro, ela me olhou. O que foi? Eu falei, eu vim ver o emprego. Ela levantou, veio até a porta, abriu a porta. O que você quer? Eu falei, vim ver o emprego. Ela falou assim, quem te mandou aqui? Eu falei, foi um moço, mas eu não sei o nome dele. Eu nem perguntei o nome dele. Ela olhou para mim, bem novinho, ano de 74. Tá, entra aí, espera aí. Foi lá dentro da sala, falou com o gerente. O nome dele na época, Proença. Tem um rapaz aí manda ele entrar. Ele olhou para mim, o que você quer? Eu vivi um emprego. Mas quem te mandou aqui? Eu falei, foi um moço, mas eu não peguei o nome dele.
Porque o emprego que tem é só por indicação, é na área de vendas. Você já foi vendedor? Eu falei, não, mas eu aprendo rápido. Eu sou inteligente, eu aprendo rápido. Eu aprendo muito rápido. Ele olhou para mim, me deu, tá, Nazaré, manda ele preencher a ficha. Eu preenchi a ficha. Isso rendeu 14 anos. Eu me tornei o maior vendedor dessa empresa a nível Brasil. Uma multinacional da Alemanha, de Wuppertal, a fábrica aqui em Diadema, Jaque do Brasil. Não sei se já ouviu falar nesse nome. Era número 1 na área de adesivos, desde satélite até tudo que você possa pensar de identificação. Por que eu te contei isso? Eu tinha um anúncio que eu tinha escolhido. Eu tenho certeza que aquele homem era um anjo de Deus. Eu quero nesta noite terminar dizendo para você e para mim: acredite na agenda de Deus. Eu vou repetir novamente: acredite na agenda de Deus. Tem que falar de novo. Pastor, em que área? Em todas. Pastor, em que área? Em todas. Em que área? Em todas. 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 Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Hoje. Não dá porque eu já tenho uma agenda. Não dá porque não dá porque. Sim, Senhor. Pastor, a gente pode orar? Coloque-se em pé. Diga comigo assim: a agenda de Deus é perfeita. Diga: a agenda de Deus é perfeita. A agenda de Deus é perfeita. Ela é perfeita para o teu namoro, para o teu casamento, para a carreira que você vai fazer, para o teu ministério. A agenda de Deus é perfeita. Jesus prevaleceu na cidade, prevaleceu na estrutura do templo, prevaleceu na natureza. E o problema é o eu. A gente diz assim: pastor, é que eu sou assim. Eu sou, lá em casa, pergunta a minha mãe, eu sou assim. Pastor, quando eu digo não, acabou. Eu quero pedir para você hoje, diga assim: Deus, me torne flexível. Me torne flexível. Me torne flexível. A hora que ele fala assim, volta lá e pede perdão, você fala assim: nem morto. Faz isso não. Volta lá. Eu estou voltando aqui porque eu quero pedir perdão a você. Eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão. Não sei se isso acontece no Rio de Janeiro. Hoje está aqui recebendo novos crentes, né? Bom sucesso, é coisa de bom, coisa de Rio de Janeiro. Está lá aquele rapaz, boa pinta, aquela morena bonita do lado dele.
pastor, amei a igreja, quero me tornar membro. Eu falei, que legal. Aí a esposa, não, ela é a namorada. Ah, namorada? Primeiro a tua esposa. Mas você é solteiro? Não, fui casado, mas não deu certo. E a tua esposa? Casou? Não. Ela é da onde? Uma igreja vizinha. Me dá o telefone dela. Para quê, pastor? Só para me apresentar e dizer que eu quero falar com ela. Aí ligo para a esposa. Levou um susto. Quem está falando? É pastor Jaime. Pastor Jaime? É pastor desse bolsa. Começou a ter meu telefone. Uma pessoa me deu. E a irmã já casou de novo? Não. Está fazendo o que, irmã? Eu estou orando. E o seu esposo? Desmiolado, mulherengo. Falei, eu conheci ele. Está aqui com uma morena. Pastor, caso perdido. Falei, não é não. Aí chamei ele. Primeiro chamei, quero falar agora com a tua namorada. Morena bonita. Falei, garoto, tu é bonita pra chuchu, menina. Tu tá se metendo com um cara radioativo. Esse cara vai te contaminar. Esse cara ele tá com a maldição na vida dele. Falei, ele é casado, ele tem filho, tem filha, tem adolescente. Esse cara vai desgraçar a tua vida. Pastor, não sei. Eu falei, chuta aquele laço. Chuta aquele laço. Esse cara vai acabar contigo. Tu é já casada? Não, sou solteira. Pior ainda, porque tu está se metendo numa canoa furada. Ela, eu não sabia. Eu falei, essa é a verdade. Aí chamei ele. Falei, você tem uma opção, tu não tem nem plano B. Ou você conserta a tua vida e volta, ou você já está com primeira classe com o inferno. Mas quando você fala no tempo de Deus, a coisa entra. Ele, pastor, que isso, pastor? Tu vai para o inferno. E eu estou com muito prazer, rapaz. Depois não dá para mandar carta, mas vai ser forte lá, hein? O homem tremeu na base. Resumo da ópera. Liguei para a esposa. Filha, eu falei com ele está meio quebrantado. Vamos marcar uma conversa? Conversamos os três. Já estavam divorciados no papel. Casaram de novo. Voltou para casa. E hoje é obreiro da igreja. Eu não sei se você entendeu. Não precisa detalhar nada. Mas se tem alguém aqui que tomou uma decisão de pedir demissão, de fazer uma coisa qualquer, vender algo, se tomou alguma decisão e está com um pouco de tensão, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você hoje. Se você está aqui e se você crê que Deus muda, que Deus reverte, que Deus cancela, que Deus restaura, eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente agora em nome de Jesus. Aquilo que eu falei do sinal da casa foi um sinal substancial, não foi pouco não, hein? Foi um sinal grande. A cláusula diz, perdeu 100%. Eu disse 100%. Eu não vou nem te falar o valor para não te assustar. Eu perderia 100%, mas eu me quebrantei e disse, Deus, eu confesso o meu pecado, eu te peço perdão. Deus, eu confesso o meu pecado. E Deus, por uma bondade, eu consegui achar graça em Deus. Você vai achar graça em Deus. Você vai dizer hoje para Deus, Senhor, eu tomei uma decisão. Eu disse não. Eu disse, é o que eu quero e vai ser o que eu quero. Seja na área sentimental, profissional, financeira, trabalhista, eu não sei, mas você vai dizer, Deus, eu me rendo ao teu querer, à tua vontade, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo. Pastor, já botei o papel para correr, já dei entrada, pastor, não, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo. Se você está aqui, se você entendeu, eu quero orar por você. Se você entendeu, vontades que se tomam, decisões que se tomam. Lucas 15 fala isso. O filho mais novo vai embora.
caiu a ficha lá com os porcos e voltou. Mas o filho que está em casa nunca foi, trabalha, mas duro no coração. Vem para a festa, não vou, não entro, não vou. E Lucas 15 termina com uma grande interrogação, porque a festa continuou, mas ele ficou de fora. Deus hoje te trouxe aqui para dizer: vem para a festa, vem para a festa, vem para a festa. O bezerro cevado também é teu, vem para a festa. Vocês têm aqui um pastor, um grande pastor. Agende um gabinete com ele. Agende um gabinete com ele. Agende um gabinete com ele. Agenda um gabinete. Agenda um gabinete com ele. Nessa crise que está o Brasil, eu não sei se aqui tem essa nuvem também. Está acontecendo no Rio. Pessoas da igreja vende apartamento, vende casa, vende carro, e diz assim: pastor, ora por mim que eu estou viajando amanhã. Vai para onde? Vou para a América, vou para Portugal. Mas tu nem falou comigo. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Tu nem falou nada. Não deu um passo sem ouvir o Senhor. Não deu um passo. E se Ele está falando contigo hoje, se renda. Ele não fala no coletivo, Ele não fala no microfone, é olho no olho. Filho, vai trabalhar comigo hoje. Mas não é o que eu pensei, é o que ele está pensando. E o que ele está pensando é melhor. Nós podemos orar. Meu pastor, sobe aqui, o seu anjo da igreja, vem para cá, vem para cá. Deus hoje está dizendo que se encontrar quebrantamento, Ele vai refazer o dano. O dano vai ser refeito. Deus está dizendo aqui hoje que se houver sinceridade e um quebrantamento, o dano vai ser revertido hoje. Hoje começa a contagem. Hoje. Para o outro da mentira, não. Eu vou. Mentiu. Ele sai de cena. Mas sabe quem fez a vontade de Deus? É quem disse não, mas se arrependeu e foi. Deus hoje tem bênção e tem promessa para você aqui. Eu vou pedir que o pastor vai orar. Se me permitir, eu quero descer. Tá. Oh. Oh! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Hoje não tem Jonas aqui. Para Nínive eu não vou. Vai, Jonas! Vai, porque a conta é grande. Vai! Não tem que afundar navio. Não tem que cair no mar. Não tem que viver lá no fundo. Vai! Torna mais fácil a tua vida. Torna mais fácil. Aprenda a dizer: não é o que eu queria, mas eu estou dizendo sim. Não é o que eu pensei, mas eu digo sim. Eu digo sim. Eu quero fazer um convite. Quem está aqui hoje? Pastor, eu estou afastado. Eu já fui do altar, eu já fui obreiro, eu já trabalhei na igreja, mas o diabo me enganou e eu fiquei no meio do caminho. Quem quer hoje fazer um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor? Eu quero orar por você. Pastor, eu quero voltar hoje. Hoje eu quero retornar. Hoje eu quero me entregar de corpo e alma ao Senhor. Aonde você está, eu quero orar por você. Sai do teu lugar agora. Pastor, eu quero, na galeria, aonde você está? Pastor, eu estou afastado, eu tomei barro, meio tijolo. Pastor, eu desanimei. Pastor, eu me decepcionei com a estrutura, eu me escandalizei. É tempo de hoje você dizer: eu digo sim. O Senhor continua dizendo: filho, vai trabalhar. Irmãos, hoje é um dia de restauração. Hoje Deus tem restauração. E digo mais, hein? Vai ter testemunho. Vai ter testemunho. Vai ter testemunho. Pastor, eu vou descer.
Estende as suas mãos, igreja. Senhor Deus. Orai, choreba, suriandarahas. O Senhor falou neste lugar, ó Espírito Santo. O Senhor falou neste lugar, ó Espírito da verdade. E a Bíblia diz, a tua palavra diz, aonde o Espírito está, ali a liberdade. Então começa a agir, Senhor. Começa a fazer, ó Pai. Começa a trabalhar nesta vida, nesse coração, ó Espírito da verdade. Senhor, o Senhor é o Deus que conhece. O Senhor é o Deus que tem um plano. O Senhor é o Deus, ó Pai amado, que está no controle de tudo, Pai. Tudo pode estar parecendo difícil, ó Espírito da verdade, mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer que a tua agenda é perfeita, que o teu querer é perfeito, que a tua vontade é soberana, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, vá, Senhor, tocando nesta vida agora. Vai, Espírito Santo, renovando esta pessoa agora. Vai, Espírito da verdade, mudando esta situação agora. Oh Espírito da verdade, oh Espírito Santo de Deus, vai confirmando, Pai. Vai confirmando a tua palavra, Senhor. Vai confirmando a tua palavra, Senhor. Confirma, Pai. Confirma, Espírito Santo. Nós queremos estar no centro da tua vontade, ó Papai, ó Papai.